É inacreditável e surreal o que os políticos da direita ou extrema-direita fazem ou dizem com o povo brasileiro, principalmente nós pobres, onde um deputado bolsonarista do PL propõe que pobre não deveria votar. E o pior disso é que existe muitos pobres que votam e defendem esse partido do bolsonarismo, que é o PL, com toda a honra. Aí eu fico imaginando e perguntando a mim mesmo como é que um pobre trabalhador tem capacidade de votar em um partido desse. Porque o partido do PL, que é formado pelo bolsonarismo, odeia pobre, nordestino, mulher, as pessoas LGBTQIA+, e negro. Então, não faz sentido esses grupos que citei votar e apoiar esses psicopatas preconceituosos, machistas, homofóbicos, xenofóbicos e racistas. É ilógico isso acontecer, porque essas pessoas que votam nesses abomináveis políticos parecem que elas não têm capacidade para raciocinar e analisar que esses políticos da direita ou extrema-direita são contra a eles próprios. Que as políticas públicas desses políticos bolsonaristas são todos voltados para a elite, para os grandes empresários e os agronegócios. Um pobre trabalhador que vota na direita ou extrema-direita, ele está votando para a sua própria desgraça e miséria. Porque o ambicioso plano da direita ou extrema-direita para o mundo sempre foi e sempre será fortalecer e beneficiar os bilionários, a elite, os grandes empresários e o agronegócio, e a classe trabalhadora se torne escravas, sem direitos trabalhistas, sem educação, sem sistema de saúde público, e viver na pobreza extrema. O Brasil é o maior exemplo de democracia do mundo, onde temos um sistema de saúde gratuito que muitas das vezes é melhor do que muitos planos de saúde que existem por aí. É através do SUS que conseguimos controlar a AIDS, no caso, o vírus da AIDS, e essas pessoas levar uma vida normal. Também é através do SUS que as pessoas que têm diabetes conseguem controlá-la e também levar uma vida normal, que antes era impossível. Tanto as pessoas que tinham diabetes quanto aquelas que tinham o vírus da AIDS viverem por muito tempo. Então, o sistema público no país, ele é indispensável para o bem-estar social. Antes do Sistema Único de Saúde, o SUS, ser criado pela Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, o atendimento médico gratuito era um privilégio restrito a quem possuía carteira de trabalho assinada e contribuía para a Previdência Social, por meio do INAPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Apenas quem tinha emprego com carteira assinada tinha direito gratuito a consultas e hospitais previdenciários. Pessoas sem vínculo formal, donas de casa e autônomos, ficavam completamente excluídos do sistema público de saúde. Grande parte da população recorria à automedicação, receitas caseiras ou ficava sem qualquer assistência em casos graves. Por isso, gente, a importância de votarmos em políticos que tenham políticas públicas para a população em geral, e principalmente para os pobres e trabalhadores. É por isso que Lula ou políticos de esquerda sempre foram perseguidos, exilados, presos e até mesmo mortos. Porque
Quem governa para a pobreza, para trabalhadores, é considerado inimigo número 1 da direita ou extrema-direita, principalmente da elite e dos grandes empresários. Isso que estou afirmando é histórico. Nada do que eu abordo aqui é que eu invento, mas sim é realidade, é conhecimento histórico. Praticamente toda a história da política republicana brasileira foi governada pela direita ou extrema-direita. E todos esses governos presidenciais e suas políticas públicas foram voltadas para a elite, para os grandes latifundiários e escravocratas. Porque Antônio Conselheiro conseguiu dar uma condição de vida melhor àqueles miseráveis que viviam na pobreza, sem teto e sem alimentos, onde Antônio Conselheiro deu uma vida mais digna a essas pessoas do sertão da Bahia, como casa, moradia e alimentação. Até a própria Igreja Católica se revoltou contra Antônio Conselheiro, porque Antônio Conselheiro estava tirando os fiéis da Igreja Católica. É aquela coisa, igreja vazia é bolso vazio. Não dar lucro aos seus líderes religiosos, onde também a Igreja Católica não reconhecia Antônio Conselheiro como líder religioso, assim como Antônio Conselheiro se autodeclarava. Em outras palavras, ele era um beata católico, defendia a fé e costumes, mas seguia um catolicismo popular, fora do controle oficial da Igreja Católica. Criticava quando a Igreja aceitou a República, o casamento civil, separação Igreja e Estado, no caso, o Estado laico, registro civil, coisas que ele considerava contra a fé, onde a Igreja Oficial, a Católica, já tinha feito acordo com o novo governo e ele não obedecia à hierarquia. Foi proibido de pregar, perseguido, depois considerado irregular, rival e sim, excomungado em fase final. Resumindo, igreja mais latifundiários mais governo se uniram cada um com medo. Igreja perdia influência, elite perdia mão de obra e ordem, governo via ameaça republicana. Enfim, com essa assistência de Antônio Conselheiro, muitos ex-escravos deixavam as fazendas e iam morar no Arraial de Canudos, comandado por Antônio Conselheiro. E isso trouxe revoltas para os escravocratas, porque Antônio Conselheiro estava tirando os escravos das suas terras. Também o governo federal, quanto o estadual, se revoltaram contra o Antônio Conselheiro, o acusando de conspirar contra a República, onde Antônio Conselheiro era contra a República e a favor da volta da monarquia, onde ele dizia que a República era coisa do inimigo, porque foi com a República que o Estado se tornou laico, apenas na teoria, porque na prática não. E foi justamente isso que levou à derrota e o massacre de Canudos pela elite e pelo Estado brasileiro. Por isso que sempre repito e ressalvo, sem a história não conseguiríamos entender nada do que vivemos hoje. Era igual como se a vida não tivesse sentido. Por isso, na hora de votar, temos que pensarmos bem, refletir e analisar, porque uma escolha precipitada pode custar caro ou até mesmo a própria vida. Exemplos é o que não falta. Os Estados Unidos é um exemplo vivo. A Argentina, o Paraguai, dentre outros. Então, por hoje só, e fique agora com a matéria completa a seguir sobre o caso do político bolsonarista
que falou que pobre não deveria votar. Por hoje só, até a próxima. Deputado do PL, Paulo Bilinski, tem uma posição muito peculiar sobre o direito de voto, Cíntia. Pois é, volta e meia nós nos deparamos com candidatos que têm horror a pobre, né? A porofobia no nível máximo para o deputado Paulo Bilinski, que defende que pobres não votem. Vamos ver. Não, né? Mas eu acho que isso é o justo. E essas pessoas que vivem de assistencialismo, que vão passar a não ter o direito mais de ter uma representatividade, elas não têm direito de escolher mais nada no país. Os outros que têm dinheiro, que estão sustentando elas, esses vão decidir a vida delas. Vai decidir a vida delas depois. Vai exatamente fazer as políticas para ela. Exato. Vai falar assim, ó, a partir de hoje a gente vai pagar metade, a gente vai pagar 10%. É isso aí. Ó, a partir de hoje você não vai ter direito a uma casa ali, você vai morar numa colônia ali com 5 pessoas. Você vai por tabela. Não. Aqui, você quer ter direito, você quer escolher o futuro da nação, você tem que contribuir. Se você quer viver do dinheiro dos outros, você não tem direito de escolher o futuro da nação. Você não é livre para escolher o futuro da nação. Você é um escravo do Estado. É muito inacreditável isso, né? É muito inacreditável. A gente tem que ouvir várias vezes para até assim, achar que você não está entendendo errado, que um representante do povo brasileiro... Agora eu fico me perguntando se as pessoas que levaram esta figura para a Câmara Federal, se todas elas recebem acima de 10, 20 salários mínimos, será? Se o eleitorado dele foi medido pela conta bancária, ou quando é para se eleger, ele aceita voto de todo mundo, de todas as pessoas. Porque... primeiro que é até difícil, já que na pirâmide brasileira a gente tem né, lá em cima, no topo da pirâmide, os super ricos, de verdade, né, os ricos de verdade. O restante está aqui, né, se virando como pode. E a base da pirâmide é muito pobre. A base da pirâmide. Ele está dizendo aí que essas pessoas não vão votar, as pessoas que recebem auxílio emergencial. Qualquer auxílio de transferência de renda, como Bolsa Família, por exemplo. E aí nós já tivemos outros representantes falando isso. Já tivemos o Zema também dizendo que é uma geração de imprestáveis, que é candidato à presidência da República. E eu acho muito chocante que num país com tantas pessoas pobres, você tenha ainda esse tipo de representante do povo. Como assim representante do povo? Como assim? Eu acho que ele deveria deixar claro não aceitar os votos de pessoas pobres. Não devia ter uma trava para quem votar no Paulo Bilinski, não pode ser pessoas pobres. Só ricos votam no Paulo Bilinski. Pronto. Para ser coerente. Para ser coerente. Para ser coerente. Não deveria aceitar, não deveria.